Olá pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos ao primeiro vídeo oficial desse canal. Inaugurando, como eu disse, no Instagram. Quem não me segue ainda está aqui. Eu não sei direito editar ainda, mas acho que dá para colocar alguma coisa aqui em cima. O meu endereço do Instagram. Eu tinha dito que eu vou inaugurar uma tal de série temática, que é uma série de vídeos sobre temas específicos que tem a ver com a proposta desse canal, que é debater não monogamia e psicanálise, e debater a psicanálise a partir da não monogamia, e é claro, o contrário também, que é o que mais se faz, na verdade, acho que quando a gente vê a psicanálise sendo chamada a falar sobre esse tema, mas a ideia aqui é inverter um pouquinho. Então, para começar essa conversa, quando a gente fala sobre o que é não monogamia, acho que é impossível a gente não passar por uma definição, uma pequena discussão que seja, sobre o que é a monogamia. Da mesma maneira que a gente, quando discute pós-estruturalismo, por exemplo, a gente não consegue passar uma discussão sem entender um pouco que seja o que é o estruturalismo. Então, vamos lá. O que é a monogamia? Para responder essa pergunta, o que é a monogamia, eu vou chamar a Brigitte Vassalo, vou citar um trechinho do livro dela, O Desafio Poliamoroso, que eu já falei para vocês anteriormente, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos acompanhar ela, que ela tem uma descrição que eu acho bastante precisa, né, do que é a monogamia. Diz ela: a monogamia não é uma prática, é um sistema, uma forma de pensamento. É uma superestrutura que determina aquilo que chamamos de vida privada, as práticas sexoafetivas, as relações amorosas. O sistema monogâmico, e vejam atenção, né, sistema, dita como, quando, para quem e de que maneira amar e desejar. Assim como quais circunstâncias são motivo para sentir tristeza, em quais deveríamos sentir raiva, o que nos machuca e o que não nos machuca. O sistema monogâmico é uma engrenagem que distribui privilégios a partir dos vínculos afetivos e um sistema de organização desses vínculos. O ponto mais importante do argumento da Vassalo é o seguinte, e ela é bastante veemente nisso, porque o ponto do argumento dela precisa ser bem colocado dessa maneira. A monogamia não é uma prática. Tá? Ela pode ser uma prática no sentido de que a gente descreve, obviamente, uma relação entre duas pessoas, né, como uma relação monogâmica, ainda mais quando os acordos estão dados dessa maneira. E eu digo dados no sentido bastante forte, que é o seguinte: quando você entra numa relação com uma outra pessoa, e essa relação caminha das primeiras ficadas, às vezes as primeiras transas, né, na maior parte do tempo, até o namoro, né, tipo, declarado, pedido de namoro, né, e o casamento, filhos, casinha, etc, etc, lua de mel, esses acordos, eles são dados antes, né, e em detrimento, inclusive, da vontade dessas duas pessoas em relação, né? Isso seria o natural, não é? Tipo, é muito difícil você ver duas pessoas que vêm de uma tradição, né, de não se questionar muito esse tipo de arranjo, simplesmente indo. Por quê? Porque os acordos, né, as regras estão escritas antes delas. Isso é estrutura, né? Dito de um modo muito simples, isso é estrutura. Então, da mesma maneira que a gente organiza o mundo em macho e fêmea, né, no pensamento heterossexista, a gente organiza o mundo de uma maneira monogâmica, né? Por exemplo, o carro, né? Um dos principais itens, né, do sonho burguês. O carro tem um banco do motorista e um banco do passageiro, né? Geralmente da passageira, né? Tradicionalmente falando. E atrás, três banquinhos, um menorzinho no meio, né? Tipo, que é o quê? Os filhos, né? Salas de cinema adaptadas para o conforto, né? É o quê? É um banco de casal reclinado, né? Que o casal pode ter o conforto. E entre várias outras coisas, né? Eu não vou nem entrar em detalhes mais sérios sobre, por exemplo, a vida cartorial, né? Em que se pergunta para você se você é solteiro ou casado, não tem uma terceira alternativa, ou seja, uma terceira ou uma quarta, né? A monogamia é uma forma de organizar o mundo natural, né? E do mesma maneira que eu falei para vocês que um casal que se encontra e se dirige, né, aos próximos passos da vida de casal, não precisa fazer isso conscientemente, a coisa se faz, né, ao longo do tempo. É justamente isso que eu estou dizendo, não sei o que eu falei da última vez, assim, mas enfim, só para não perder o raciocínio, é uma forma de organizar o mundo natural da mesma maneira, por exemplo, que o pensamento heterossexista. E o pensamento heterossexista, né, agora entrando numa sofisticação um pouquinho maior do que a monogamia,
também faz parte desse mesmo arranjo, né? Sendo a monogamia algo central, mas ao mesmo tempo não tão central assim, porque a gente está falando da reprodução, né, capitalista da sociedade, né? Um homem e uma mulher precisam se encontrar, olha o gênero já incluído na monogamia, para poder reproduzir, para poderem se reproduzir, né, em uma geração próxima que vai receber os frutos do trabalho dessa geração anterior, que é a herança, certo? É... Mas enfim, sem entrar tanto, né, que eu acho que esse vai ser o tema de um próximo vídeo, para isso não ficar tão longo, eu queria falar para vocês como a Vassalo pensa os principais fatores, né, as principais características da monogamia, e são três. Três características principais da monogamia para Brigitte Vassalo são a hierarquia, a exclusão e o confronto, certo? Vamos pensar o que é a hierarquia primeiro, mas obviamente essas três coisas não estão dissociadas, né? Elas estão bastante articuladas, sendo elas três descrições da monogamia. A hierarquia é o seguinte, né? É a ideia de que o casal reprodutivo heterossexual, mesmo que não heterossexual no sentido propriamente dito, né? Que eu quero dizer com isso? Um casal gay, por exemplo, pode muito bem ser organizado em contornos monogâmicos em que o heterossexismo e não a heterossexualidade são princípios organizadores, né? Eu vou falar isso depois também, porque a questão do heterossexismo é super importante quando a gente pensa em monogamia, então isso vai voltar. Mas a hierarquia, ela é o princípio que o casal, no casal com Rzinho registrado, é a célula mais importante, né, da sua vida privada, da sua vida pessoal e da sua vida social, certo? Se você não está em casal, se você não tem ninguém, né, isso já é um passo importante na descrição do que é estar numa relação organizada emocionalmente pelo princípio monogâmico, né, significa que você está sozinho, né? Significa que a solidão vai bater, e aqui de novo, como a Vassalo fala que a monogamia organiza a forma com que a gente sente, né? Porque você deu um passo para trás na escala social, e isso é super importante, especialmente, né, para pessoas de mais de 30, 40 anos, e especialmente mulheres, que você está numa certa subcategoria, né, de pessoa que ainda não encontrou o norte da sua vida, que seria, né, ter um marido, uma mulher, uma esposa, e ter filhos, né? Ou seja, não importa tanto se você tenha amigos, né? Porque amigos e parentes, talvez, estão em passos menores, né, anteriores à escalada hierárquica da sociedade que termina no casal reprodutivo, né? Vocês lembram do jogo da vida, né, aquele joguinho da estrela, em que você termina o jogo, né, porque você fez um casal, você formou um casal, né? O seu carro, eu já falei do carro aqui, tem duas pecinhas na frente, né? Então você só pode agora se aposentar, porque a maior meta da sua vida você já cumpriu, né? Você encontrou um cônjuge, né, como diria nosso glorioso. Enfim. Exclusão, né, sendo também a ideia de que tudo está na exterioridade do casal ou está numa relação também exclusiva, né, exclusão, né, exclusividade vem da própria ideia de exclusão, que tudo que não é casal não pode fazer parte do círculo casal, a não ser que seja amigos ou agregados, família, etc. A exclusão de todas as outras possibilidades relacionais, né, sexuais, afetivas, amorosas, que não façam parte, né, das normas, dos acordos que regem, mesmo que inconscientemente, essa célula chamada casal principal, né? Eu estou entrando aqui também na ideia de que eu coloquei no primeiro vídeo, de que não importa que você tenha uma relação aberta, por exemplo, você pode estar topando, e geralmente se topa, né, em relações abertas, as mesmas normas que organizam a monogamia, que são, no caso, essas três, segundo a Brigitte Vassalo, né? Vamos supor aqui, agora pegando a questão da exclusão e também a questão da hierarquia, né, que eu quero dizer com isso. Um casal aberto, né, pode muito bem ter essa célula principal e alguns acessórios incorporados na figura de outras pessoas, mas só que elas nunca vão ter uma relação tão profunda, né, e essa é uma palavra bastante corrente, quanto o casal principal. Ou não vão ter alguns privilégios, como, por exemplo, o reconhecimento da família, herança, obviamente, né, criação dos filhos, né. E, agora, pensando nessa terceira característica que a Vassalo fala, que é o confronto, né, é justamente a relação opositiva, né, e não integrativa que o casal principal tem com essas outras possibilidades relacionais, né? Novamente, e agora eu quero sinalizar que isso vai ser um dos temas de discussão desse canal,
que é a diferença de gênero que existe tanto na monogamia quanto também na experiência da não monogamia, né? Então, quando a gente pensa em confronto, a gente pensa num princípio bastante organizador e, na verdade, desorganizador também do que é a relação entre as pessoas, né? Entre mulheres, por exemplo, com as amigas do marido, ou então a relação do marido, né, com os amigos da esposa ou da namorada, que é sempre uma relação de confronto, nunca é uma relação muito harmônica, né? Mesmo que a princípio, né, num certo princípio de polidez, educação, possa se querer ter uma convivência melhor com essas pessoas, é difícil, né? É difícil por quê? Porque você está sempre convidado pela monogamia, por esse princípio estrutural, a estar numa relação de oposição, de confronto, certo? Então, para Vassalo, essas são as 3 características organizadoras dessa estrutura chamada monogamia, que organiza a nossa forma de se relacionar com outras pessoas, queira a gente ou não. Querendo a gente ou não, agora vem a resposta do que é a não monogamia. A não monogamia é uma maneira, né, na prática, na teoria, lembrando uma citação bastante corrente de que toda prática radical precisa de uma teoria radical. E a não monogamia é uma maneira de tentar demolir por dentro essas organizações da estrutura monogâmica, né? Tanto na prática quanto na teoria. E, novamente, eu preciso muito dizer isso para vocês. Eu vou ficar devendo, na verdade, uma explicação sobre o que é a não monogamia, muito além dessa que eu acabei de dar, né? Que é o seguinte: todo mundo vive, né, a não monogamia de maneira diversa. Por quê? Porque é um campo aberto, né? Porque não existe uma resposta sobre o que é a não monogamia, porque senão ela recairia num princípio tão normativo quanto a própria monogamia. Então, é claro que, sim, cada pessoa, cada rede, né, eu acho que esse a característica mais importante, né, da não monogamia, quando a gente pensa que ela é opositiva ao confronto, à hierarquia, né, à exclusão, que é, ao invés de você organizar as coisas de acordo com uma célula reprodutiva e privilegiada, que é o casal principal, a criação de redes relacionais, né, em que as pessoas se conhecem. É por isso que é importante pensar que as relações abertas, por exemplo, elas partem às vezes do princípio do don't ask, don't tell. Você não vai contar para o seu parceiro ou parceira que você está em relação com alguém, então tem que esconder. Na não monogamia, pelo menos na parte mais criativa que eu acho que ela tem como proposta contra a monogamia, é a ideia de que você vai criar rede de pessoas que se conhecem, se ajudam, se sustentam afetivamente, às vezes não só afetivamente, em vários outros aspectos. Ou seja, resumindo, há experiências muito distintas em termos de gênero, classe, raça, ou seja, isso é muito importante quando a gente pensa numa teoria e numa prática radical, sempre, tá? Então isso não pode ser tirado de mente em qualquer momento quando a gente está pensando sobre um negócio desses. Isso vai estar aqui, espero, bastante explícito nas próximas discussões desse canal. Então, acaba sendo então uma teoria, uma prática que leva em consideração essas distinções, esses atravessamentos, né, desses elementos chamados raça, classe, gênero, por exemplo, mas que está sempre em oposição, né, uma oposição consciente, uma oposição prática, uma oposição teórica, a esses princípios organizadores da monogamia. Por isso que eu chamei a atenção para vocês, nesse vídeo inteiro praticamente, do que é a monogamia, porque é a partir disso, e com a psicanálise, com a teoria política, e com estudos de gênero, vai ser uma salada mista, a gente vai conseguir pensar um pouquinho sobre o que é a não monogamia e como isso pode ser uma maneira criativa de disruptir, é uma palavra horrível, né? De criticar e talvez superar, quem sabe, um dos princípios organizadores mais empobrecedores da sociedade moderna, que é a monogamia. Espero vocês no próximo.